Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque o seu povo visitou e libertou. E podemos cantar com muita força: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque o seu povo visitou e libertou. Querida comunidade, ou queridas comunidades, queridas famílias, nós estamos iniciando com a leveza no coração a festa em honra a São Francisco. Eu dizia no ano passado que nós não celebramos qualquer santo. Claro que todos os santos e santas ocupam um espaço especial também na história da salvação, como nós também somos convidados a colaborar com essa história da salvação. Mas nós estamos iniciando a festa de um grande santo, um homem que mesmo no seu tempo conseguiu chegar a muitos corações, e corações que nem professavam a fé, nem acreditavam, nem acolhiam Jesus Cristo como nós acolhemos. Tão grande era a presença de Cristo na vida de São Francisco. Ele que nasceu naquele ano de 1182. Um período tão difícil também para a igreja, porque existia uma certa compreensão de Deus e da salvação, e por isso muitas vezes se utilizavam de uma linguagem que não era muito amorosa, era mais pelo temor, a apresentação do inferno, dos castigos. Não que hoje a gente diga que isso não exista, claro que existe, mas São Francisco preferiu uma pregação autenticamente evangélica, que em suma é exatamente o amor. Que maravilha, um grande pregador do amor, mas não foi somente com palavras, foi com a própria vida, porque ele se permitiu ser tocado pelo mistério do amor de Deus, e aí se tornou um grande mestre do amor com a própria vida. Por isso é que é modelo para quem quer amar, é modelo para quem quer cultivar a natureza, defender a ecologia, a casa comum que o Papa Francisco tanto fala, é modelo dos que promovem a paz. Se a gente olha o Evangelho que nós ouvimos, parece que São Francisco viveu cada letra, cada pensamento dessas bem-aventuranças. Se olhamos a primeira leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, São Francisco parece que encarnou na vida e ficou fascinado pela pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, a força dessa palavra, a força de Cristo que tocou São Francisco, até hoje pode tocar a nossa vida, os nossos corações, transformar e, acima de tudo, sermos seguidores de Jesus, imitadores do Senhor, imitadores de São Francisco também. No jeito de falar, no jeito de viver o Evangelho, no jeito de tocar o coração do mundo e os corações mais endurecidos. Por isso, temos um grande privilégio de, ao longo dessas noites, que querendo ou não são poucas, se pudéssemos passar aqui um mês todinho meditando e rezando numa ótica franciscana, de perceber o mundo, o Evangelho, Jesus Cristo. Por isso é muito pouco o tempo da festa, mas é o suficiente para a gente guardar tudo no coração, desde o canto inicial até o canto final, a palavra de Deus, a experiência que somos convidados a fazer para renovar a nossa vida e a vida do mundo inteiro. Que essa palavra, ela tem essa força extraordinária do próprio Deus de modificar, de transformar, de iluminar a nossa vida. No comentário inicial da celebração, feito pelo Dr. Paulinho, e aqui eu resgato também, nós vivemos num mundo, amados e amadas, marcado pela violência, marcado
pelo um certo desejo, um projeto, às vezes parecido com um projeto de morte, de que é preciso armar todo mundo. Não é por aí que o cristão e a cristã deve percorrer ou viver neste mundo. A nossa arma é o amor, a nossa arma é a paz. Cristo nunca precisou disto. São Francisco jamais desejou isto, mas desejou fazer uma experiência de paz, uma experiência de amor. Quando a gente olha, seja a nossa cidade, seja as outras cidades, e as casas cercadas com cercas, a gente traz presente uma sociedade marcada pelo medo. Como o cristão e a cristã pode experimentar o amor, experimentar a paz e viver com medo? Medo não dos animais irracionais, mas medo dos cristãos, medo das pessoas. Somos marcados pelo medo. E se temos o medo, amados, nós não temos suficientemente o amor. Por isso a gente tem que dar a volta por cima e fazer essa experiência para com o Evangelho, para que a gente possa vencer o medo e cada um possa ser um construtor da paz, um construtor do amor, um construtor de um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano. O Evangelho e sobretudo o pensamento de São Francisco é para deixar a gente mais humano. E Cristo veio exatamente para deixar a gente um pouco mais humano. Humano no sentido da ternura, no sentido da paz, no sentido da harmonia. Como é bom experimentarmos a paz, como é bom experimentarmos a harmonia, como é bom olharmos o planeta e perceber, tem uma harmonia, olhar a sociedade e perceber, tem uma harmonia, olhar o nosso coração, a família, a comunidade, tem uma harmonia. E qual é a razão da harmonia? Evangelho encarnado, vivido. É esta a missão que devemos ter, e sobretudo nesses dias, nessas noites, fazer uma profunda experiência de Cristo, de São Francisco. Eu tenho uma convicção de que quando a gente se aproxima verdadeiramente de Jesus Cristo, a gente passa a ter as virtudes de Jesus. Se vocês e eu nos aproximarmos de São Francisco, passaremos a ter as virtudes de São Francisco e seremos homens e mulheres verdadeiramente iluminados e iluminadas. E a razão disso é um Evangelho na boca, no coração e na vida. É a princípio tão fácil, tão simples, mas é tão exigente. É exigente porque a gente precisa fazer a experiência para com o Evangelho e precisamos ser ousados e ousadas, senão a gente não vai conseguir. Senão será muito difícil construir o mundo de São Francisco ou o mundo de Jesus Cristo, se a gente fizer em partes como a comunidade dos Gálatas. Se a gente se cantar, mas depois voltar atrás. São Paulo hoje diz: oh, Gálatas insensatos, né? Eles passaram a crer no Senhor e, acima de tudo, despertaram a fé, e depois estavam voltando atrás, estavam, acima de tudo, vendo a sua salvação numa lei, em tantos decretos, abandonando o espírito verdadeiramente da lei, aquilo que é a fé, na alegria, na paz, na renovação interior, no olhar para com o outro e a outra, com o olhar de Jesus, o olhar da misericórdia, o olhar da compaixão, o olhar da ternura. Por isso que São Paulo dá vida, por essa experiência de vida que é muito libertadora e que até hoje pode libertar cada um e cada uma de todos nós. Um espírito que é a força de Deus, que renova a comunidade, desperta para as vocações e para um compromisso comum de irmãos e de irmãs. Que alegria, que coisa boa! E aí o Evangelho que nós encontramos, parece que Jesus, assim como Moisés, sobe ao monte, diferentemente de Moisés, que falava do decálogo, falava das leis. Jesus vai falar não de leis, mas de umas normas de vida que enche o coração da população e, acima de tudo, dos presentes, e nós também, de muita esperança. Que alegria
como vê esperança na pobreza e na simplicidade. Jesus diz: felizes os pobres em espírito, porque o reino do céu é deles. Olha a promessa para aqueles que fazem uma experiência de desapego dos bens e, acima de tudo, são dependentes de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, devemos ser dependentes de Deus e tirar talvez aquela ideia de que somos mais do que Deus. Isso pode ser um grande pecado, mas somos humildes e dependentes. Precisamos de Deus. Isso é que é ter um espírito verdadeiramente pobre. Jesus tem uma palavra para todo mundo. As pessoas que choram, Jesus diz: felizes os que choram, porque serão consolados. Então um dia, amados e amadas, o choro não existirá. É claro que a gente vive pela esperança, e a gente acredita que um dia isso vai acontecer. Então tudo isso vai ter um fim, e um dia vai existir exatamente essa grande consolação de Deus. Felizes as pessoas que são mansas, porque herdarão a terra. Aqui a gente poderia dizer que não dá para se armar, mas dá para fazer a experiência de amor. Se quisermos vivermos muito tempo neste planeta, a gente tem que zelar e cuidar da vida, e nada de destruir, nada de provocar a morte. Então, felizes aqueles que são mansos, aqueles que esperam e que, acima de tudo, são promotores da paz. Mas Jesus diz algo também maravilhoso para quem busca uma vida em Jesus Cristo: felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É o caminho dos discípulos e das discípulas de Jesus. Foi o caminho de São Francisco, experimentar e propagar a misericórdia de Deus. O homem da paz, da compaixão, o homem do sentimento divino, tão presente na pessoa de Jesus Cristo, é também presente na vida de São Francisco. Felizes aqueles que promovem a paz. Felizes aqueles que buscam a justiça. A gente poderia traduzir assim: felizes aqueles que sonham com um mundo do bem, nada de mal, mas aqueles